Olá, eu sou Ivan Dourado, professor da Universidade de Passo Fundo, e num contexto em que a gente está vivendo, por que não oferecer cursos de curta duração, alertando para alguns conhecimentos que muitas vezes ficam restritos dentro da universidade e agora tem a possibilidade de alcançar a população em geral. Esse é a vocação de uma universidade comunitária e o tema de hoje é para a gente discutir um pouco metodologias ativas voltadas a um contexto de pandemia, isolamento social e, por que não, o contexto do ensino remoto. Existe um elemento que é fundamental a gente pensar, é a oportunidade do professor se reinventar frente aos desafios e adversidades. No contexto de pandemia, muitos professores foram obrigados a se reinventar e entender as plataformas digitais e poder trabalhar a partir delas. Muitos professores descobriram aplicativos e descobriram recursos, mas esse tempo de aprendizado foi muito curto. Então o objetivo hoje dessa minha fala é indicar algumas ações que são decorrentes do uso desses recursos. Vamos pensar algumas plataformas como o Zoom, Google Meet, Google Classroom, Moodle, lugares onde a gente consegue de forma remota hospedar algum material didático e realizar alguma interface com os alunos de forma síncrona. Ou seja, a gente conseguir falar com eles ao vivo, em contato direto com eles pelas plataformas digitais. Porém, muitos professores estão vivendo alguns desafios, que é inventar e reinventar a sua forma de ensinar e de avaliar os alunos. E aí tem algumas indicações bem interessantes para vocês experimentarem. A primeira delas é entender que falar de metodologia ativa significa levar em conta que o aluno aprende mais e mobiliza mais o aprendizado quando ele é mobilizado a aprender de forma ativa, ou seja, o aluno não é mais aquele ser, aquele espectador que aguarda o professor falar a matéria para ele aprender. Então o ensino focado na oralidade apenas do professor, com que a gente conhece como aula expositiva, nós já sabemos hoje, pelos avanços da neurociência e da ciência educativa, de que escutando e vendo mobiliza uma parcela muito pequena de conhecimentos e de aprendizagens. Então o professor, quando fala e acredita que falando de forma expositiva ele está ensinando, é uma crença ultrapassada e insuficiente. E o mesmo vale para o ensino remoto. Então um caminho bem importante é a mobilização dos alunos para que eles se preparem antes da aula, lendo textos, assistindo filmes, documentários, e após a aula eles tenham atividades que mobilizem esse processo de aprendizagem. Ou seja, se a aula é para durar 1 hora, ela não necessariamente precisa ficar 1 hora com o professor falando o conteúdo e depois deixando alguma atividade repetitiva e passiva, do tipo responda perguntas. É possível a gente avançar nas metodologias de ensino e aprendizagem que preparem o aluno antes, e aqui algumas dicas bem legais. Como a gente está de forma remota, é possível indicar links de documentários, filmes e, por que não, videoaulas já produzidas por outros profissionais antes do momento síncrono, antes daquele momento da aula propriamente dito. Reservar uma parte da aula sim para alguma questão expositiva de interação com os alunos, mas deixar também um tempo dessa aula para que o aluno possa realizar algumas atividades. Essa é uma dica inicial. Existem outras, que é a forma com que a gente mobiliza os alunos a ressignificar esse conhecimento adquirido, seja por essa leitura prévia, seja por essas videoaulas, vídeos, documentários e filmes anteriores à aula, seja um momento síncrono onde o professor explica e responde perguntas, mas principalmente como mobilizar esse conhecimento posterior e já de quebra avaliar esses alunos. É possível que a gente possa criar grupos nessa turma de alunos, mobilizando eles para ações diferentes em determinado tempo, ou seja, durante meia hora, o grupo A vai ler o texto, o grupo B vai assistir um documentário, o grupo C vai relacionar o texto com o documentário e o grupo D vai estar em contato com o professor. A cada meia hora, esses grupos vão se revezando, né? Vão
se alternando nessas atividades, e ao final de 2 horas a gente teve 4 tipos de mobilização de aprendizagem, que pode ser um avanço significativo à aula expositiva. A metodologia ativa pressupõe o aluno agindo para aprender e não só ficando passivo e escutando. E escutar não é uma ação, não é considerado uma ação de mobilização de aprendizagem suficiente para uma mobilização significativa. E no final de cada aula, ou cada ciclo, ou cada momento de aprendizagem, conteúdo, tópico, é fundamental a gente trabalhar com modelos de significação e de aprendizagem e de compartilhamento dessa aprendizagem. A gente pode criar podcast, pode pedir que os alunos gravem áudios, pode pedir que os alunos gravem vídeos, pode inclusive durante a disciplina indicar vídeos que ensinam o aluno como gravar podcast no celular, como editar um vídeo, como hospedar um vídeo no YouTube. Tudo isso já tem aulas prontas, o professor não precisa dar aula sobre isso, já tem muito conteúdo pronto. Então, o grande ganho que o ensino síncrono tem de metodologia ativa num contexto de pandemia que a gente está vivendo é combinar modelos de avaliação, mobilizando a aprendizagem e tornando o aluno ativo e protagonista do seu próprio aprendizado, e não dependendo só do que o professor sabe ou não sabe. Afinal de contas, tem muito conhecimento disponível por pessoas incríveis que já produziram conteúdo na internet e que a gente pode combinar com o nosso conhecimento. E essas mobilizações em podcast, em vídeos, em documentários, em edição de vídeos, edição de filmes combinados com a fala dos alunos, é uma forma de mobilizar o conhecimento, o aluno se vê mobilizado a aprender e a produzir novos conteúdos, inclusive para as redes sociais e para as turmas futuras que o professor vai encarar e acolher. É fundamental que a gente se repense como professor. Essa é uma atividade que vocês acompanharam até aqui da Escola de Extensão. Fiquem atentos para novos cursos e novos vídeos. Eu sou Ivan Dourado e tenho orgulho de fazer parte de uma universidade comunitária como a Universidade de Passo Fundo. Um abraço e até o próximo curso. Valeu!